Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Lobo, sou instrutora Theta Healing e trabalho com desenvolvimento consciencial. Há algum tempo eu venho fazendo palestras e cursos, no qual eu recebo de fazer trabalhos profundos de mudança de consciência, utilizando a técnica do Theta Healing. E durante essa pandemia, tem me vindo muito um trabalho sobre medo. Durante os cursos que eu ministro de Theta Healing, normalmente eu toco no tema, porque eu sinto que é algo importante a ser compartilhado com os meus alunos, porém, eu sei que durante os cursos vocês recebem muitas informações maravilhosas, e não é tudo, que conseguimos conter com aquela vontade que gostaríamos. Então é por isso que eu estou gravando esse vídeo, para que vocês relembrem, ou vocês acessem pela primeira vez, ou vocês tenham acesso a esse conhecimento que não é meu, e me foi canalizado, de certa maneira, a partir desse estado de consciência que todos nós acessamos quando estamos em conexão com a nossa fonte criadora, com a fonte divina, o Criador de tudo que é. E essa é a minha maneira de me manifestar no mundo, compartilhando com vocês os ensinamentos e os entendimentos que eu recebo durante o meu caminhar nessa existência do despertar. Então esse entendimento do medo, ele vê como é que você sente aí sobre tudo isso, como que reverbera isso no seu ser, todo o conhecimento, tudo aquilo que você recebe de alguma maneira de outras pessoas. É importante, antes de você aceitar como verdade, antes de você criar crenças sobre isso, é sempre importante você ver de que maneira que isso reverbera aí no seu ser, tá bom? Mas se fizer sentido para você, se reverberar de uma forma que ilumina, que acende uma luzinha aí dentro de você, então eu convido a conhecer os cursos que eu ministro de Theta Healing, onde você recebe ferramentas para usar em si mesmo e facilitar o seu desenvolvimento e o desenvolvimento da sua missão aqui no planeta. Quando a gente fala de medo, a gente fala de um dos instintos mais antigos de sobrevivência da raça humana aqui na Terra. O medo está diretamente ligado ao nosso cérebro reptiliano, que é o nosso cérebro instintivo. E ele é utilizado por várias partes da sua mente. Essa mente que foi designada para sua evolução. Então a gente tem que entender que a origem do medo é a origem da sobrevivência. Quando você pensa em instinto de sobrevivência, logo vem o medo, Então, essa parte instintiva do ser humano é a parte que está sendo convidada a deixar de existir nessa transição planetária que estamos vivendo. O medo, ele não precisa destruir mais a humanidade como está destruindo hoje, desde que você conheça a sua verdade, quem você é. Vamos passear um pouquinho e conhecer um pouquinho mais profundo como que o medo atua na nossa vida. Então, o ser humano, ele, por muito tempo, ele viveu a partir de uma amnésia existencial. Uma amnésia existencial. Você esqueceu quem você é. Qual é a sua verdadeira existência? Quem intimamente você é. Então, nessa separação entre você e a sua verdadeira natureza divina, nasceu um ego. Um ego que acreditava que estava separado e que precisava
sobreviver em um ambiente muito bárbaro, muito perigoso. E quando esse ser que se vê separado de uma consciência divina tem que sobreviver em ambiente tão perigoso, então ele começou a desenvolver, a partir do seu instinto de sobrevivência, algumas armas. E essas armas foram importantes para garantir a sobrevivência da espécie humana até hoje. Junto com essas habilidades de sobrevivência, nós criamos uma consciência que nós chamamos de consciência humana. E essa consciência humana, ela é construída a partir da crença de crenças de consciência coletiva. E o que são crenças? É aquilo que você acredita, é aquilo que você toma como verdade. E também programações do seu subconsciente, aquilo que o seu subconsciente guarda como uma informação importante. Então, o subconsciente de uma mente conectada ao ego separado é o subconsciente conectada ao eu sobrevivente, né? Então, o seu ego, quando ele acredita que está separado do todo, ele usa as ferramentas do eu sobrevivente para se defender, para defender a sua existência, a existência dessa personalidade. Então, o seu eu sobrevivente, ele foi durante muito tempo lapidado para garantir a sobrevivência da espécie. Então, nós temos o instinto reprodutivo e nós temos o instinto de sobrevivência. Toda vez que a espécie se vê em ameaça, o instinto reprodutivo vai gritar. Então, gente, vocês não têm ideia da quantidade de bebês que vão nascer aí depois dessa pandemia. Fiquem ligados. Mas também, o instinto de sobrevivência, ele está ligado não só à necessidade de alimento e abrigo, mas também às necessidades de sobrevivência humanas que são específicas da nossa espécie, que foram sendo delineadas durante a evolução da nossa espécie, e o seu eu sobrevivente, que está totalmente conectado a esse eu instintivo, ele sabe, né, dessas necessidades. Então, ele vai buscar informações no meio de diferentes fontes para garantir a sua sobrevivência quando você não está consciente, quando você está inconsciente. Então, o seu subconsciente, ele tem uma função muito importante na sua vida, que é garantir a sua sobrevivência quando você não está consciente, certo? Então, o seu coração fica batendo, você se mantém alerta, você, mesmo que esteja fazendo as coisas de uma maneira sem estar consciente, né, no automático, vamos dizer assim, você consegue fazê-las, porque o seu subconsciente, ele dá conta disso, né? Então, o seu subconsciente tem um papel muito importante na sua vida, ele é uma parte sua muito poderosa. A questão é que quando essa parte poderosa é utilizada pelo ego, isso pode ser um grande risco à sua saúde, e é isso que tem se mostrado até hoje. Então, o problema aqui não é essa capacidade que o ser humano teve de sobreviver às intempéries, porque ele, acreditando que estava sozinho, ele teve que desenvolver, a partir desse erro primordial, ele teve que se desenvolver. Então, a consciência humana, ela instalada, ela teve que sobreviver a partir de um erro primordial, que é o erro de se sentir separado do todo. Mesmo se sentindo separado do todo, o ser humano, ele sempre buscou essa união, essa religação com a unidade, com o divino, a partir das religiões, a partir dos rituais, a partir da espiritualidade. Então, quando você fala que você está buscando
se espiritualizar, o que você está falando, na verdade, é assim: eu estou buscando deixar de me identificar tanto com esse ego separado e começar a me identificar com o eu superior que sou, com a divindade que sou, com a minha espiritualidade, né? Me desidentificar com essas questões superficiais, né? Com essa existência somente humana e começar a entender todos os níveis de existência que sou. Então, quando você começa nesse caminho de busca interna, você vai começar a se deparar com algumas situações de resistências, de autossabotagem, de gatilhos emocionais que vão ser colocados no seu caminho como obra do seu ego tentando sobreviver à sua tentativa de se identificar com uma parte mais sutil de quem você é. Então, esse ego que acredita que é a sua personalidade, que é esse lugar que você reside, que trabalha tanto para manter isso, não é? Então, você vê as pessoas desesperadas aí tentando manter o seu lugar na sociedade, na família, no relacionamento, o seu valor, o seu respeito em um ambiente externo, onde tudo muda, mas ela quer aquela estabilidade dentro de uma instabilidade enlouquecedora, né? Então, vamos começar entendendo quais são as bases de sobrevivência do seu eu sobrevivente, as bases que fundamentam as crenças, os padrões, como que o seu eu sobrevivente acredita que mantém a sua sobrevivência. Então, ele acredita que a sua sobrevivência ela é mantida a partir de 5 questões fundamentais. Então, a primeira, né, garantir abrigo e alimento, né? Mas também é garantir que você receba amor, carinho, afeição, porque isso faz parte do desenvolvimento humano. O desenvolvimento, ele só acontece em um ambiente de amor, de afeição e de carinho. Porque o ser humano, ele é feito do amor e ele é feito para amar. Então, ele vai crescer dentro desse ambiente de amor. As crianças, se não recebem amor e afeição em seus primeiros meses de vida, elas correm o risco de definhar e morrer, mesmo que elas estejam nutridas, certo? Então, foi feito um experimento com um macaquinho, né? E eles colocaram esse macaquinho com uma mãe de ferro que o alimentava, saía leitinho da tetinha de ferro dela. Porém, ela não tinha emoção, ela não tinha afeto, ela não tinha carinho. Então, esse macaquinho foi colocado desde o momento que nasceu e ele não sobreviveu. Então, a nossa necessidade do contato, do carinho, ela é uma necessidade substancial, porque o contato faz com que as nossas células imunológicas se desenvolvam, faz com que o nosso timo, que é a glândula responsável pela maturação e pelo desenvolvimento de células importantíssimas no seu sistema imunológico, ele precisa ser ativado a partir do toque, a partir do amor, a partir do sentimento de estar sendo abrigado, né? Então, com certeza o amor faz parte das nossas bases de sobrevivência. Não é simplesmente um sentimento do qual você precisa porque você vê as outras pessoas vivendo o amor e você não. Isso faz parte, isso está em cada célula do seu ser com uma necessidade de sobrevivência, e por isso que muitas pessoas passam uma vida em busca do amor. A segunda base de sobrevivência é a segurança e a proteção. Isso a gente consegue compreender, né? Sempre buscar maneiras de se sentir seguro e protegido.
A terceira coisa é a evolução. Para o seu subconsciente, aquilo que não evolui definha e morre. Definha e morre, desaparece. Desculpa, tudo aquilo que não evolui desaparece. E isso é verificado a partir das espécies que estão entrando em extinção e já se extinguiram do planeta Terra. Quer dizer, elas não conseguiram se adaptar às novas maneiras como o ambiente foi se tornando e elas acabaram entrando em extinção. Então, para que a espécie humana não entre em extinção, ela precisa estar sempre evoluindo. E para isso, o seu ser mais instintivo vai buscar maneiras de você evoluir também. Então, não é um bom negócio para ele ficar parado. E a última coisa é a sensação de utilidade, né? Então, o seu ser mais instintivo, que está ali tentando garantir a sua sobrevivência, ele precisa se sentir útil. Ele precisa sentir que ele tem uma utilidade no meio, que ele é valorizado, que ele é respeitado, que ele é reconhecido, porque isso vai garantir a sua sobrevivência. Aquelas pessoas do grupo que dão alguma validação a ele vão garantir a sobrevivência dele, porque se ele perde o valor, se ele perde a importância dentro daquela sociedade que ele está inserido, é como se a vida dele estivesse sempre ameaçada, como se ele não fosse uma pessoa digna de ser protegida, de estar ali, né? Então ele sempre vai buscar se sentir útil, protegido, seguro, né? Imagine naquelas tribos, né? Como eram as organizações mais antigas, quando isso começou a ser importante, quando as sociedades mais primitivas foram desenhadas, né? Nessas tribos, cada indivíduo da tribo tinha um papel importante. E esse papel importante era o que dava a qualidade dele ser protegido ou não. Aquelas pessoas que tinham um papel que não era importante, que era um peso, né, e que de alguma maneira colocavam a tribo em risco, seja por estarem muito doentes ou por não terem um papel importante ali, pela sua desvantagem, seja intelectual, física, enfim, capacidade, eles poderiam até ser usados, sim, como sacrifício aos deuses ou como armadilha para predadores que estavam ali de alguma maneira colocando a tribo em perigo e a sua existência ser dignificada a partir desses sacrifícios, né? Mas o seu eu sobrevivente não acha isso uma boa ideia, porque o seu eu sobrevivente, sendo guiado por um ego que acredita que está separado, ele acha que aquilo é o fim, né? Que a morte é o fim. Então ele vai fazer de tudo para garantir que a sua vida esteja protegida, para que você não acabe, né? Então, se você levando em conta todas as nuances, né, que essas bases trazem para a vida do ser humano, você pode entender como o ser humano desenvolveu o medo como uma forma de se proteger de todas as ameaças que esse ego pode estar sofrendo na sua vida diária. Então veja, esse eu sobrevivente bem instintivo, ele também desenvolveu uma característica muito importante do seu sistema reptiliano, né? Que é a capacidade de luta ou fuga, né? Então toda vez que você se via em perigo iminente, a sua vida estava em perigo iminente, o seu sistema ele se preparava para lutar ou para fugir, né? E isso fazia com que todo o seu corpo se organizasse de uma maneira aonde você teria um grande plus, né? É como se você ligasse o turbo. Então,
era produzido cortisol, adrenalina, né? Isso fazia com que o seu corpo focalizasse mais energia nos músculos, o seu corpo conseguisse bombear mais sangue para que os músculos tivessem mais força, para que eles tivessem mais oxigenação e você conseguisse correr ou ter mais força, mais rápido, né? E algumas coisas aconteciam, as suas pupilas dilatavam e você ficava num estado de alerta, onde qualquer som ou qualquer ruído ou qualquer movimentação você era capaz de perceber. Os seus pelos se oriçavam, às vezes poderia acontecer, né, de suar um pouco mais, porque existia uma capacitação muscular mesmo, essa circulação fazia com que você se aquecesse, né? E outras questões que faziam com que você tivesse mais energia no momento em que você precisasse ter mais força para lutar ou para fugir. E isso funcionava. Mas esse sistema antiquado, porque hoje nós não temos mais aí, normalmente, né, gente, predadores querendo nos atacar, né? E mesmo quando nossa vida é colocada em risco, a gente ainda conta com esse sistema. A questão é que esse sistema ele vai ser ligado em você toda vez que o seu eu sobrevivente se sentir ameaçado, como se a sua vida estivesse ameaçada. Agora, vamos pensar da seguinte maneira: o seu ego, esse ego que acredita que está separado do todo, que acredita que tem que dar conta de tudo sozinho, que tem que sobreviver no meio de um ambiente totalmente competitivo, escasso, né? Onde a sua vida está constantemente sendo ameaçada pela existência de outras pessoas. E esse medo, né, ele começa a tomar conta da sua vida, da vida das pessoas. Por quê? Porque nos dias de hoje, a sensação de que você está perdendo o amor, de que você não está recebendo o afeto, isso vai causar um estado de iminência de desaparecer para o seu eu sobrevivente. Então, se o seu ego percebe que aquela pessoa que a ama está desaparecendo da sua vida, seja porque esteja fazendo a passagem, ou seja porque não corresponde mais àquilo que ele criou como amor, né? E isso faz com que ele não se sinta mais amado, os referenciais de amor dele não estão sendo satisfeitos, ele vai se ver ameaçado, como se a sua vida dependesse daquilo. Se essa pessoa se vê num estado onde ela vai ser abandonada, né? Então, o medo do abandono é o medo de desaparecer, de deixar de existir, de morrer. O medo de ser rejeitado por ser quem você é, e isso vai fazer com que você perca a sua importância, a sua valorização, o seu respeito. Isso também ativa lá no seu eu sobrevivente o modo ameaça, porque segundo essas bases de informação do seu eu sobrevivente, você precisa se sentir respeitado, amado, valorizado para existir, para garantir a sua sobrevivência. Então, se algo muda, né, seja no seu trabalho, seja no seu convívio com os amigos, seja em uma palavra, seja em um momento da sua vida onde você se sente desrespeitado, o seu ego pode achar isso como uma ameaça à sua existência. E isso pode ligar o seu sistema de alerta lá do seu eu sobrevivente. Assim como um momento de estagnação profunda pode te dar muito desequilíbrio emocional, justamente porque você acha que você está ameaçado. Então veja, quando algo externo
acontece, o seu ego, que acredita que só existe nesse mundo, na exterioridade, se vê ameaçado por essa situação externa. Quando ele se vê ameaçado por essa situação externa, como ele está conectado ao seu eu sobrevivente, o seu eu sobrevivente está conectado a esse ego separado, o seu eu sobrevivente vai ativar esse mecanismo antiquado de luta ou fuga para que ele sobreviva, né? Então, o seu eu sobrevivente não só vai estar em um estado de alerta, como também vai ativar muitas crenças de sobrevivência para que você tenha reações no mundo, para que você volte a receber do mundo aquilo que te desestabilizou. Exemplo: se durante o seu movimento de evolução você aprendeu que a raiva faz com que você se sinta protegido, em um momento aonde a proteção externa lhe falta, o seu eu sobrevivente, que vai estar em um modo alerta de emergência, de sobrevivência, além de ligar esse sistema que te causa uma grande ansiedade, ele também vai começar a produzir eventos na sua vida, onde você vai estar engatilhado com a raiva, para que a proteção lhe volte. Então, o seu sistema de crenças também é utilizado pelo seu eu sobrevivente, pelo seu subconsciente, que é a base de formação do seu subconsciente, são as crenças, são as suas programações. Então, se você tem uma crença que vai garantir que aquela proteção volte, e todas essas crenças, elas são crenças duais, são crenças polarizadas, aonde ao dar alguma coisa eu recebo outra em troca. Aquilo que eu dou normalmente pode ser algo bom, mas pode ser algo realmente negativo, que te deixa denso, que te tira do eixo, como a raiva. Então, se em algum momento o seu eu sobrevivente acreditou que a raiva potencialmente era algo muito bom para te devolver a proteção, então toda vez que você sentir que a sua proteção externa ela está em risco, vai buscar esse gatilho da raiva para que a proteção lhe seja dada novamente, independente da maneira como isso é organizado na sua vida. Então, muitas vezes você acha que você é vítima, né, de todas as pessoas fazerem com que você sinta raiva, irritado, nervoso, mas na verdade quem está criando essas situações externas é você mesmo, justamente para você voltar para um lugar de proteção. E durante todo esse caminho você pode ficar experimentando um estado de ansiedade, porque esse modo luta ou fuga traz uma ansiedade, principalmente se ele fica ligado muito tempo. Essa ansiedade gera uma desorganização energética muito grande no seu sistema, porque ela é feita naturalmente ali, quando ela foi criada como um sistema de defesa, ela foi criada para que aquilo acontecesse em um momento e logo depois o seu sistema pudesse voltar ao equilíbrio. Mas veja, isso era se você tinha uma ameaça iminente. Agora, quando uma pessoa se sente ameaçada iminentemente 24 horas por dia, porque uma das suas questões de sobrevivência está sendo retirada da vida, então essa sensação de ansiedade, ela consegue dominar o ser durante 24 horas por dia. Então a gente tem um exemplo que todos nós estamos passando, que é a pandemia, né? Então a pandemia coloca as pessoas que estão muito identificadas, onde a identificação delas é com o ser ego externo, né, separado do todo,
totalmente utilizando o seu eu sobrevivente de uma maneira que garanta a sua sobrevivência, e ele se vê num momento onde a sua vida está em risco, né? Então, todos os seus sistemas de segurança estão sendo ameaçados. O amor, a família, né? Aquele lugar onde você sente o amor, a proteção, a segurança, né? Não se sente seguro e protegido em lugar nenhum. Ali a sua evolução, né? Às vezes se vê preso dentro de casa e não consegue, né, produzir ali, e o seu sistema de validação, de reconhecimento, de respeito também, afinal de contas afastado do trabalho, sem ter muito bem como existir num ambiente fora desse ambiente profissional que criaram, enfim, essa pessoa se vê em um momento onde todo o seu sistema de luta ou fuga está ligado e todo o seu sistema de ameaçado do eu sobrevivente está ligado, e ela se vê engatilhado, né? Então ela vai buscar dentro do subconsciente todas as crenças de sobrevivência, onde ela tem que fazer algo para receber aquilo que estão querendo tirar dela de volta, e essa pessoa fica fora da casinha, né? Então ela começa a ter reações muito bagunçadas às vezes para tentar ativar dentro dela aquele lugar de segurança, de amor, de proteção, de validação, de evolução que ela sente que ela está perdendo, e isso cria uma ansiedade muito maluca na vida da pessoa, né? Então, isso é a primeira face do medo, né? A primeira face é onde a gente olha para o medo como sendo uma manifestação da ameaça à vida, e a gente percebe como o medo está adoecendo as pessoas. Porque quando uma pessoa entra nesse estado de ansiedade, onde ela constantemente percebe que a vida dela está ameaçada, ela começa a gastar uma quantidade grande de energia, né? Como ela não tem o retorno ao equilíbrio, porque ela não consegue encontrar esse lugar de segurança, ela permanece nesse estado de ansiedade, de ameaça 24 horas por dia, o seu sistema vai entrando em colapso. E esse colapso vai gerando uma depressão do sistema, né? Esse sistema ele vai decaindo a sua capacidade de se manter bem. Então isso pode causar depressão, sim, certo? É quando a depressão vem depois de estados de ansiedade muito longos, né? Então, as pessoas estão morrendo por causa disso. Então a gente olha para o medo e a gente percebe, a partir dessa visão que eu estou trazendo para vocês, que ao invés do medo proteger, como a maioria das pessoas acredita, o medo está causando a sua autodestruição. Muito bem, vamos ver outra visão do medo causando essa autodestruição. O medo, ele contrai, né? Então todo esse sistema causando essa contração do ser, né? Essa diminuição na sua capacidade de expandir, de estar no mundo, de confiar, de acreditar, né? Então o medo, ele faz com que a sua imunidade caia absurdamente, certo? O medo, ele contrai, porque ele acessa gatilhos tão densos no seu ser, porque esses gatilhos que o medo normalmente ativa são gatilhos de raiva, de ressentimento, de culpa, de vergonha, né? Então, esses gatilhos fazem com que o seu campo energético fique muito denso, né? Então, o medo de ser abandonado, o medo de deixar de existir, o medo de ser rejeitado, o medo de desaparecer, o medo do sucesso, todo esse medo vai fazendo um movimento de contração, onde você, ao invés de expandir, de progredir, de evoluir,
se contrai. Essa contração, ela se manifesta em todo o seu ser, físico e emocional, né? Então, a gente começa a perceber esses medos como uma incapacidade, às vezes, de você permitir que o seu sistema imunológico funcione de uma maneira adequada. O seu sistema imunológico, ele começa a não saber mais identificar quem são os inimigos, né? Quando tudo ao seu redor te ameaça. E isso é muito triste, porque aí as doenças autoimunes começam a aparecer. O seu timo, que é a glândula que é responsável pela produção de uma célula, de uma célula de defesa, que a gente chama de células virgens, certo? Que são aquelas células que são depois se tornam, né, as células de defesa mais potentes que você pode ter, porque elas são especializadas, né, em lutar contra um inimigo único, né? Então, não são aquelas células de defesa gerais, onde você tem ali um ataque e é a primeira que vai lá combater. E se esse serzinho que entra no seu ser é um serzinho muito potente, as únicas células que vão poder combater esse ser potente são as células especializadas, né? Que é o que faz a vacina, né? A vacina, ela traz consigo a capacidade de criar células especializadas. Porém, essas células especializadas, antes delas serem especializadas, elas são células virgens, né? Então, essas células virgens, elas precisam ser especializadas a partir do agente que combate. Se você não tem uma quantidade necessária dessas células virgens no seu ser para criar, né, a especialidade para combatê-lo, você tem um sistema imunológico fraco. E essas células, elas só são produzidas no timo, que fica no coração. Então, se o seu chakra do coração, se o seu coração está muito, muito denso, o seu timo, ele começa a contrair. E conforme ele vai contraindo, ele vai deixando de produzir essas células virgens. E aí, sinto muito, mas nenhuma vacina funciona. Porque se você não tem as células virgens para que ela seja especializada pela vacina que você vai tomar, não vai adiantar nada. A boa notícia é que o timo, ele é um tecido plástico. Isso quer dizer o quê? Que mesmo que ele, em um momento da vida, por causa de muito estresse, e o estresse, ele é um subproduto da ansiedade, certo, gente? Então, a ansiedade, ele gera um estresse. O que é o estresse? É o desequilíbrio do sistema, qualquer que seja, tá? Quando o sistema se vê em desequilíbrio, ele cria estresse, ok? Se uma ansiedade permanece por muito tempo, ela desequilibra o sistema, porque ela começa a dar tilt em todos os seus sistemas que funcionam de vida. Seu sistema gastrointestinal, seu sistema circular, seu sistema nervoso começam a entrar em colapso. Isso gera um estresse muito grande. O estresse já é comprovadamente a causa principal da diminuição do timo. Então, o timo, quando ele involui, ele para de produzir as células que ele tanto só matura quanto produz, que são essas células virgens. A boa notícia é que esse tecido do timo, ele é plástico. O que isso quer dizer? Que ele pode voltar a crescer, mas ele só pode voltar a crescer se ele é estimulado, certo? E o que mais estimula o timo é a sua felicidade, é o seu bem-estar,
né? É a sua capacidade de expandir a sua energia, de estar no mundo, de ser feliz. Então veja, de um lado, aquele medo que em um primeiro momento foi criado para que você sobreviva em estados de extremo perigo, ele se tornou algo banal utilizado pelo seu sobrevivente a partir de um comando do ego, onde tudo ao redor do ego começa a colocá-lo em risco. E aí ele ativa esse estado instintivo para mantê-lo nesse lugar e tudo começa a ruir. Então a imunidade começa a ruir também. Mais uma forma de você perceber que o medo não ajuda, atrapalha. Muito bem, e agora a gente vai ver uma última manifestação do medo, né? O medo, ele vai te paralisar, certo? O medo, ele tem a capacidade de fazer com que você congele. E isso faz com que você se afaste cada vez mais do seu propósito, daquilo que você veio fazer aqui, certo? Então, se ego, que acredita que está separado, está sozinho, enfim, ele vai buscar se manter estável em um mundo externo que é totalmente instável. Então ele vai enlouquecer, né? Esse eu sobrevivente que fica ali o tempo todo tentando garantir a sobrevivência desse ego a partir de gatilhos, de eu faço isso para receber aquilo, eu faço isso para receber aquilo, eu faço isso para receber amor, eu faço isso para receber afeto, eu faço isso para receber segurança, eu faço isso para receber proteção, eu faço isso para receber reconhecimento, eu faço isso para receber valor. E ele continua nesse trabalho incansável 24 horas por dia, fazendo algo para receber outra coisa em troca e se manter estável nesse mundo de instabilidade, ok? Mas veja, o desejo do seu ego é a estabilidade. Mas existe o desejo da sua alma. E o desejo da sua alma é a evolução. Você veio para cá para isso. E agora a gente entra num novo tema, que a gente fala de propósitos de vida. Segundo a minha visão e a visão que eu ensino nos cursos de Theta Healing, nós temos 3 propósitos principais como seres eternos vivendo nessa experiência humana. O primeiro deles, mudar nossa consciência, evoluir, se libertar dessa consciência instintiva e nos conectar com a nossa consciência divina, que é intuitiva. O segundo deles, adquirir virtudes, fazer com que a nossa alma, aquela parte mais profunda do nosso ser, evolua multidimensionalmente. E isso só acontece quando a gente age com virtudes, quando a gente atrai virtudes para o nosso campo e nos tornamos pessoas melhores, a partir da nossa essência, não externamente para receber algo em troca, mas internamente, porque isso faz parte de quem você é. Isso se torna você. E a terceira, para cumprir a sua missão de vida, aquilo que só você pode cumprir. Aquela música que você nasceu para tocar, aquela nota que você nasceu para ser, dentro da melodia que é a vida do todo. Sem essa nota, a música não vai ser a mesma. Sem essa nota, vai faltar alguma coisa nessa música que é a existência. E só você pode tocar essa nota. Só você tem essa capacidade. E enquanto você não tocar essa nota, você não cumpriu essa missão. A questão é que para que você toque essa nota, você tem que
se expressar. Você tem que deixar que a sua alma se expresse. E se você continua condicionado a essa existência do ego separado, do pequeno eu, né? Então você não vai permitir que a sua alma se manifeste, porque a sua alma ela vai se manifestar a partir daquilo que você nasceu para ser, e não aquilo que os outros disseram para você que você tem que ser, não aquilo que os outros valorizam, que os outros respeitam, que os outros protegem ou que os outros amam. Então, enquanto você vive separado, na iminência que o outro te dê aquilo que vai fazer com que você sobreviva, você não terá abertura para manifestar aquilo que você é. E olha o desafio. O desafio é superar todos os medos que te condicionam, todas as ameaças que vão vir do seu eu sobrevivente, na hora em que você quiser manifestar os mandames da sua alma, que muitas vezes vão despertar em você medo. Medo de ser abandonado, medo de não ter dinheiro suficiente, medo de morrer de fome, medo de não ser respeitado, de não ser valorizado, medo de não estar protegido e seguro, de não proteger a sua família. Então, você vai calar essa voz da alma e vai continuar ali no conhecido, naquilo que você já fez, no que os seus ancestrais já fizeram, no que a consciência coletiva faz, para sobreviver. Então, na verdade, a maioria das pessoas desse planeta não vive, sobrevive. E agora eu expliquei para vocês de que maneira que sobrevive. A partir do que o outro espera que eu dê, para que ele me dê aquilo que eu preciso para sobreviver. Então você vai se moldando à vontade externa para criar algum tipo de equilíbrio interno que nunca vai acontecer. Muito bem. Então agora eu vou falar para vocês a situação atual do planeta. A situação atual do planeta é uma situação de evolução, certo? Agora estamos num momento de grande evolução. Estamos passando por um momento de grande evolução. A evolução do planeta, a evolução da espécie, a sua evolução, a evolução do universo, toda a evolução conhecida, ela é uma espiral, certo? E ela é crescente. Então, quando você sobe, as resistências, elas estão ali para garantir que a sua subida seja sustentável, certo? Então, quando você quer evoluir, vão aparecer as resistências para que você fortaleça a sua vontade de crescer, para que você se especialize e que seja capaz de passar ao próximo patamar de uma maneira segura, mantendo uma base. Certo? Então, tudo que a gente experiencia na realidade que nós manifestamos, ela é experienciada com uma certa resistência quando você diz que você está subindo, indo para algum lugar. Vamos ver no modo mais básico, quando você vai subir uma escada. Se você desce, é bem mais fácil do que quando você sobe. Porque quando você sobe, existe a resistência da gravidade, uma lei, certo? Quanto de resistência você acha que esse cristal teve que passar até ele se tornar esse cristal? E olha, são milhões de anos de resistência
até que ele possa ser polido e se torne um cristal e tenha a sua capacidade de brilhar. Quanto de resistência você acha que um elétron que está ali girando em sua órbita, em seu ritmo ao redor do núcleo, quanto de resistência ele apresenta até que ele possa dar o salto quântico, que é quando um elétron passa de uma órbita mais densa para uma órbita mais sutil. Então, tudo que experienciamos nessa realidade, ela é experienciada dessa maneira, né? Quando você vai fazer uma fundação de uma casa, você tem que levar em consideração a resistência daquele terreno. E se a resistência daquele terreno não é boa, você tem que aumentar a resistência para que ele suporte aquela casa. A resistência é utilizada até para esquentar a água do seu chuveiro elétrico, não é? Então veja, não que seja uma coisa negativa, ela não é. Ela é algo que a gente tem que aprender com ela, certo? É uma lei. Essa resistência faz parte da existência experienciada. A resistência, ela vai te apresentar tudo aquilo que impede você de evoluir. E quando ela te apresenta isso, e você olha para isso e fala, ok, a partir disso agora eu vou evoluir, vou aprender e vou me desenvolver, e aí eu estou pronta para conseguir subir. Eu, quando era jovem, eu gostava muito de videogame. Sim! Talvez muitos de vocês nunca tenham experienciado jogar videogame, talvez muitos de vocês sejam como eu, mas eu joguei muito videogame na minha juventude até, vou dizer, meados dos meus 30 anos ali, eu gostava de jogar videogame. Hoje eu realmente vejo isso como uma perda de tempo, mas eu acredito que todo o tempo que eu dediquei foi importante, né? Desenvolveu algumas partes, algumas capacidades minhas. E eu vejo muito, né, essa espiral de desenvolvimento como quando eu jogava o videogamezinho ali, né? Então, a primeira fase era uma fase mais fácil, porém já estava de alguma maneira te ensinando uma habilidade para que quando você passasse para a segunda fase, você fosse convidado a usar aquela habilidade e aí você desenvolvia mais uma habilidade para passar para a terceira fase e poder usar as outras habilidades que você trouxe junto e assim sucessivamente até chegar ao final do jogo, né? E lógico, o que acontecia? Enquanto você não desenvolvia essa habilidade, você morria, voltava, às vezes morria, voltava, às vezes perdia todas as vidas naquela fase e tinha que começar lá do começo de novo, né? Isso na minha época de Mario Bros, que eu adorava Super Mario Bros World, né? E aí você tinha que ir desenvolvendo as habilidades para ir passando fase, entendendo como que funcionava a mecânica do jogo, como que você tinha que fazer e quais eram os caminhos que você tinha que seguir, enfim. E é assim que funciona, se você for ver de uma maneira bem lúdica, é assim que funciona, né? Então você vai ser convidado sim a evoluir, porque isso faz parte não só da sua capacidade de sobreviver como ser humano, mas também a sua alma vai te estar te impulsionando para isso desesperadamente, diariamente. E se você começa a se sentir ameaçado, porque isso está te convidando a se mover daquele lugar que você queria estar ali, estável, que você, o seu ego externo, ficou ali buscando tanto aquela estabilidade e de repente vem a sua alma e fala, eu preciso te tirar daqui, eu preciso que você se mova, eu preciso que você siga essa evolução para que você cumpra, para que você seja a nota nessa música que eu estou tocando. E você, não entendendo isso, você sente isso como uma ameaça e vem o medo. E aí o medo te paralisa, te deixa surdo, cego, e você continua seguindo aquele padrão que estava te trazendo estabilidade, segurança, proteção, amor. Acontece que a sua alma não se cala.
sua alma sabe o que você precisa fazer. E ela vai continuar agindo até que ela consiga. E ela age não de maneiras externas. Não pense. Não pense que a sua alma está criando ali, conjecturando com o demônio para fazer com que a sua vida vire um caos para que você saia do lugar. Ela não usa nada externo, ela usa interno. Ela vai usar todas as munições internas que ela vai encontrar em você e que faça você sair do lugar. E aí é quando o caos se instala, quando a resistência se instala. As brigas, as doenças, os desempregos, as situações difíceis que vão fazer com que você tenha que mudar. E aí a estabilidade que você estava defendendo começa a ruir. Justamente para que a partir dessa instabilidade externa você mude os seus padrões internos e comece a buscar algo novo. Então, veja, o medo, além de deixar as pessoas doentes, depressivas, com a imunidade super baixa, sem proteção interna, ele também impede um crescimento de uma forma fácil, leve, a partir da sua conexão com a sua estrutura mais íntima, com a sua alma. Então o caminho, ele pode ser muito suave. Você pode evoluir. Você pode ir trabalhando com essas resistências, entendendo elas e evoluindo. Se você entender como que esses mecanismos funcionam na sua vida, autoconhecimento. Quando você começa a olhar para dentro. E você começa a perceber que você nunca esteve separado. Que você faz parte do todo. E que você é um ser divino. E que você está conectado a uma sabedoria, que é a sabedoria de todos os seres que já vieram antes de você e que estão vindo e que estão em tudo. Isso é o que você é. O ser divino, ele não acredita na morte. O ser divino, ele não acredita no tempo. O ser divino, ele não acredita no sofrimento e nem na escassez e muito menos no medo. E esse ser divino é você. Você só esqueceu. E esse é o momento do planeta. A partir dos medos que estão aí como uma alavanca para de uma vez por todas haver a mudança, você pode conhecer a sua verdadeira natureza. Por quê? Porque quando você se abre para o divino, você recebe um manancial de energia. É como se você fosse amparado por todos os seres de luz que te acompanham. E aí você começa a sua jornada. Então é muito importante que nessa jornada, essa jornada de evolução, onde você vai ser convidado a entrar em contato com a sua intuição, que é se interiorizar com a sabedoria que já existe em você e saber que para você sobreviver, você tem toda a sabedoria necessária a partir dessa intuição e que você não precisa mais buscar fora aquilo que você acha que você precisa para sobreviver. Então você começa a mudar os seus padrões, as suas crenças, os seus programas. E ao invés de ser programas onde eu preciso do externo, que o externo me dê, você vai entender que o interno já lhe dá.
E aí você para de se preocupar 24 horas por dia em sobreviver. E você começa a viver, sendo quem você é, quem você nasceu para ser. E manifestando aquilo que a sua alma quer que você manifeste como missão da sua vida. E então você começa a evoluir entendendo que essas resistências que são apresentadas, elas não são uma maldição. Elas são sinais de que parte que precisa ser fortalecida no seu ser, para que o próximo patamar de consciência onde você vai estar seja um patamar seguro. E que você não precise andar 3 degraus e cair 2, andar 3 e cair todos os 3 novamente. Você continua nesse círculo de evolução sustentável, que é a natureza da vida e de tudo que existe. Mas para isso, tem que haver o despertar. Tem que haver o despertar. E esse despertar vem, primeiramente, entendendo que o medo, ele não te domina. O medo, ele não nasceu para te proteger. O medo não te protege. E o medo precisa desaparecer. E ele vai desaparecer. E quem continuar mantendo ele, vai junto. Porque ele não faz parte do novo planeta Terra. O novo planeta Terra é um planeta de pessoas intuitivas. E pessoas que estão conectadas à sua essência divina. Manifestações do eu superior aqui nessa existência. É quando o seu eu, o seu ego, ele começa a ser não só uma manifestação do divino, mas ele começa a permitir que o divino se manifeste em todos os seus níveis de mente, inclusive do seu eu sobrevivente. E quando o eu superior se manifesta com o seu eu sobrevivente, veja, o seu eu sobrevivente, ele começa a acessar memórias de sobrevivências divinas. Então, a maneira como o seu eu sobrevivente vai saber viver é a partir da sua intuição, do seu saber maior, e não dos medos, e não das dificuldades. Então, por exemplo, eu não preciso ir atrás de todas as receitas malucas para repor vitaminas no meu ser. Se o meu eu sobrevivente está conectado ao meu eu divino, eu vou saber qual alimento eu devo me alimentar para que a minha saúde esteja intacta. Qual exercício, qual prática, qual palavra, o que eu vou buscar na minha vida intuitivamente a partir dessa sabedoria é o que vai me trazer a saúde, sem que eu tenha que me preocupar com isso. Aliás, preocupação não é uma demonstração de amor. Você se preocupar com outra pessoa não é demonstrar que você ama ela, é aprisioná-la em uma energia densa e negativa do medo. A preocupação não leva a nada. Ela te mantém num lugar de densidade. Então, voltando a essa manifestação do seu ser divino aqui, ele vai se manifestar dessa maneira. Ele vai trazer as intuições daquilo que você tem que saber, ler, conhecer, das pessoas que você vai se conectar, dos lugares que você tem que ir. Então a sua vida, ela começa a ser uma evolução. Inclusive, a partir dessa intuição, você começa a sentir quais são as virtudes que você vai ter que evoluir estando um passo à frente das suas resistências. Para que em um momento não haja nenhuma resistência que cause negatividade. Você estando acima das suas resistências, um passo à frente,
A sua evolução é leve e fácil. E você vai saber quais são as necessidades da sua alma para o próximo estágio, olhando a partir dos sinais que lhes são enviados diariamente. Sinais, sem ter que passar por fome, dificuldade, doença, sinais. Sinais que são enviados em filmes, em conversas, em vídeos, em livros, em convites, Isso é viver uma vida de conexão com o divino, entendendo que você nunca esteve separado, que você jamais estará. É entender que você está conectado ao todo, à sabedoria de todo o universo, quando você permite sair do controle do ego. Para isso, nós temos essa ferramenta que é o Theta Healing. O Theta Healing, ele permite que a gente vá diluindo todas essas crenças que acreditam que você é esse ser físico, que você tem que sofrer para evoluir, que existe escassez no mundo, que o medo te protege, todas as crenças que solidificam essa maneira primitiva de existir, de sobreviver. E você vai mudando cada uma dessas crenças, dessas programações por programações divinas durante o seu caminhar de desenvolvimento. E quando você se vê num momento de dificuldade, você vai ter as ferramentas para olhar para si e mudar aquilo que está causando essa dificuldade e aprender e trazer os aprendizados de uma forma rápida. Porque quando os seres que protegem esse planeta falaram, ele vai continuar. E nós vamos até lá para ajudar. Nós vamos nos manifestar em corpos humanos, mesmo que para nós isso seja extremamente difícil. Esses mestres, eles aceitaram estar aqui com a gente, nesse momento do planeta, manifestando sua sabedoria em todos os aspectos da existência, científicos, espirituais, filosóficos. Em todos os aspectos temos seres mestres aqui nos amparando fisicamente. E esses mestres, eles estão trazendo essas técnicas. E o Theta Healing é uma delas. Então, quando você entender que esse é o momento da mudança e você não precisa usar o medo, abandone o medo e caminhe. E se você sentiu que aí dentro acendeu uma luzinha com isso que eu contei para você, então vem comigo. Venha se especializar nessa técnica do Theta Healing, que é, sim, uma das técnicas mais poderosas de mudança de consciência, de sair dessa consciência de sofrimento, de escassez, de medo e entrar nessa consciência de nova era, surfando, sem ter que sofrer tanto. Bom, eu tenho muito para contar para vocês, mas eu senti que hoje esse era o tema e que há tempos eu achava que eu tinha que compartilhar publicamente, não só nos cursos, até porque às vezes o tempo que eu tenho no curso para falar sobre isso é um tempo diminuído, né? Mas convido vocês, que já são meus alunos, a se manterem na egrégora, e vocês que ainda não são, que se permitam conhecer um pouquinho mais sobre vocês mesmos. E se você gostou desse vídeo, se você sentiu que pode ajudar as pessoas nesse momento da vida delas a entenderem um pouquinho mais o que está acontecendo com elas, compartilhe. Um grande beijo para vocês e até a próxima oportunidade. Até mais.